Bem, representando a coordenação que organizou esse curso, eu gostaria de dar as boas-vindas, né, às pessoas amigas, queridas que estão aqui, com um abraço virtual, né, também, e dizer que a gente espera que esse encontro venha aquecer nosso coração e nos dar força. E aí eu queria me reportar, inclusive, a fala no nosso primeiro encontro, que foi a conjuntura e o ano eleitoral. Os nossos assessores, vou destacar uma fala da Sandra Lee, que ela diz o seguinte, né? Depois de uma fala muito rica, está dando microfonia, eu acho aí, né? Tá, só porque eu vou arrumar aqui. Tá. Ivy. Tá. Tá bom? Não. Eu fechei o microfone dele. Tá. E eu queria me reportar uma fala da Sandra Lee, que ela diz o seguinte: quem vai ter direito a um futuro nesse país? E mais, né? A eleição nos dirá também se a democracia nesse país vai sobreviver. E nós, como cristãos, seguidores de duas coisas formidáveis do Evangelho que eu quero me reportar. O mandamento maior, que é o amor, e a vida em abundância. E é isso que está em jogo nessas eleições, onde vão se defrontar dois projetos, né? Uma parte da eleição, dois projetos bem antagônicos, vai defender os interesses daqueles que estão no topo da pirâmide, dos banqueiros, né? Dos que mentem, dos que pregam ódio, né? Das fake news, vai ser dureza. E o outro projeto, que tenta incluir a maioria num projeto de vida em abundância. E a vida, não só a vida humana, mas a vida do planeta, a vida dos animais, né? Enfim, e é nesse projeto que a gente quer se engajar enquanto cristãos. E a gente acredita que cada encontro nosso de reflexão, ele nos ajuda a pensar e participar de um debate que deve continuar nas nossas comunidades, deve continuar nos nossos territórios. E é isso que a gente deseja, que cada um de nós aqui faça uma escuta amorosa, né, da Cibele, que vai nos falar, faça uma escuta amorosa e respeitosa às intervenções, e que tudo isso crie um saldo que faça nós continuarmos a debater, porque nós precisamos agir muito, as eleições nesse processo, elas são fundamentais, eu tenho certeza que Cristo quer o nosso engajamento, quer a nossa ação corajosa, ação participativa, né, comunitária, e generosa e amorosa. E fica aqui esse desejo de que esse encontro nos fortaleça, nos faça sentir a alegria da luta, a alegria em Cristo, a alegria de que nós vamos lutar para que a vida floresça em abundância para todos. Então, é isso que a gente quer e deseja nesse encontro hoje. Um bom encontro para todos nós. E neste dia, então, nós queremos render graças a Deus pela vida também de todas as mulheres, né? Agora, no domingo, nós lembramos todas as mães, né? Que com amor, coragem e dedicação fazem da maternidade um verdadeiro testemunho de cuidado, entrega e esperança. Ser mãe é participar diariamente do milagre da vida. É acolher, educar, proteger, consolar e permanecer firme mesmo diante das dificuldades. Em cada gesto simples, no silêncio das orações, nas lutas cotidianas e no amor incondicional, as mães revelam a presença de Deus que acompanha, sustenta e fortalece seus filhos e filhas. Que o exemplo de Maria inspire todas as mulheres a seguirem semeando amor, justiça e esperança em suas famílias e comunidades, transformando o mundo com ternura, fé e compromisso com a vida. Maria, Mãe da Libertação, faz de todas as mães guerreiras da esperança
que lutam pela vida de seus filhos contra toda forma de exclusão. Amém. Então, vou pedir que o César coloque uma música agora do link que eu havia encaminhado. Pode colocar, César? Pode, está indo. Obrigada. Olha por este povo, por esta massa, por esta gente tão inocente, suando sangue pra ter o pão. Olha por este povo que caminhando o melhor caminho está procurando para sair da situação. Maria, libertadora, liberta teus filhos da opressão. Maria, libertadora, liberta teus filhos da opressão. Olha pela criança abandonada que quer amor, mas é desprezada. Para o sistema não tem função. Olha o adolescente que está crescendo, o tempo passa e nem está sabendo que tem que haver participação. Maria, libertadora, liberta teus filhos da opressão. Maria, libertadora, liberta teus filhos da opressão. Olha por estes jovens alienados que vivem sempre sendo enganados para que construam libertação. Olha pela mulher marginalizada que quer viver, mas é rejeitada, que busca ainda compreensão. Maria, libertadora, liberta teus filhos da opressão. Maria, libertadora, liberta teus filhos da opressão. Então, que Maria, libertadora, acompanhe e nos abençoe neste dia e em todos os dias da nossa caminhada, para que também possamos acolher, né, como mãe, como mulher, né, e também como cidadãos, as pessoas que nos rodeiam e que possamos construir um mundo, uma vida melhor, sempre no espaço onde nós nos encontramos. Que assim seja. Amém. Rita, abre teu microfone. Sim, então, dando sequência, né, ao nosso encontro, nós vamos, então, eu vou apresentar a pastora Cibele. Para quem entrou depois, nós tivemos um pequeno problema de um desencontro aqui de informação quanto à data. O padre Aquino Júnior não vai estar presente, tá? E, então, a pastora Cibele, tá, foi nossa convidada, e a pastora Cibele, ela é uma pastora luterana. Ela também é secretária executiva da Fundação Luterana de Diaconia. Ela é uma teóloga feminista e é mestra em psicologia social. E eu acho também que pastora Cibele seja muito bem-vinda ao nosso grupo. E eu gostaria também que, se as
puder e quiser, né, acrescentar a esse currículo mais algumas coisas a respeito do seu trabalho, fique à vontade. E eu acho que isso também é bem, nada melhor do que ouvir da própria fonte, né, o trabalho que desenvolve o seu currículo. Então, a palavra está contigo, são 20 minutos para nós conversarmos sobre o tema que é o compromisso político de cristãos e cristãs, a partir daquilo que a Teresa colocou no início lá do nosso encontro. Obrigada, Rita, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Eu vi que a Loiva está aí, foi ela que fez o contato comigo, então eu fico feliz de estar com vocês aí nessa roda. Então, um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu me formei aqui na Faculdade Zeste, em São Leopoldo. Trabalhei 2 anos em São Paulo, depois eu trabalhei 13 anos em Belém, no Pará, na comunidade luterana. Também lá iniciei uma militância muito significativa com a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, com o movimento ecumênico. Tenho ótimas relações com amigas e amigos da Igreja Católica Romana, e também do Comitê Interreligioso do Estado do Pará, com diferentes expressões religiosas, e também fui eleita pela sociedade civil como ouvidora do Sistema de Segurança Pública, com foco no monitoramento da letalidade policial, principalmente nas periferias da cidade, contra as juventudes. Então, foi um período de muitas aprendizagens, de uma imersão muito significativa no bioma Amazônia. E desde 2013 eu estou em Porto Alegre, trabalhando na Fundação Luterana de Diaconia, que é uma organização da sociedade civil, que trabalha, então, com programas e projetos, o programa CAPA de Agroecologia, o programa COMIN, de Defesa de Direitos Indígenas, o programa de Educação Antirracista e o programa de Pequenos Projetos. Trabalhamos também com empreendimentos da economia popular solidária, com o enfrentamento também da violência doméstica e de gênero. A Fundação tem a sede da matriz em Porto Alegre, mas tem também escritórios em outras cidades, aqui no Rio Grande do Sul, no Paraná e na Rondônia, né, e tem uma atuação nacional através do programa de pequenos projetos com editais públicos que podem ser acessados via apresentação de projetos por várias organizações da sociedade civil em todo o país. Então, eu estou muito feliz de trazer algumas provocações ou problematizações sobre esses temas, principalmente esse tema, eleições, democracia e a interreligiosidade e o papel também das pessoas cristãs nesse contexto, porque este é um tema que, em períodos eleitorais, volta com muita força sempre, né? Eu quero problematizar justamente isso. Eu entendo que, em todo processo eleitoral, em todo processo de participação democrática, o que precisa aparecer antes da nossa fé, antes da nossa pertença cristã, é a nossa identidade cidadã. Nós participamos do processo político não porque nós somos pessoas cristãs, mas porque nós somos pessoas cidadãs neste país. E nenhuma religião pode se arvorar Vou esperar ela retornar, porque caiu aqui o contato dela. Talvez antes dela se perceber se alguém tem o contato direto com ela, só dá um toquezinho. Aqui eu estou vendo 3 pessoas caíram, 4. Bom, vou voltar. O negócio é... Voltou. Pastora Cibele, a senhora deu uma caidinha, mas voltou. Não, pode retomar. Eu fui desligar meu WhatsApp e desliguei o Meet. Desculpe. Não, fica tranquilo. Então, eu estava fazendo uma linha de raciocínio dizendo que é a cidadania e não a religião, é a cidadania e não a nossa pertença religiosa como pessoas cristãs, que precisa orientar
a nossa participação nos processos eleitorais. Eu digo isso não negando que nós temos aí preceitos, temos percepções a partir da fé, principalmente o tema do trabalho comunitário, da igualdade, né, do amor incondicional, das causas sociais, das pastorais, da palavra diaconia, né, que no âmbito da Igreja Luterana é uma palavra que expressa muito a ação política de Jesus, a ação social de Jesus que nós queremos seguir, e que foi uma ação bastante crítica, né, e que o próprio Jesus também não colocou à frente a pertença religiosa judaica, ele colocava sempre no centro as relações que estabelecia com as pessoas, considerando elas sempre sujeitas de direitos, né, numa forma igualitária, né. Então, para abrir o nosso diálogo, eu quero afirmar que eu acredito mesmo que precisa ser a cidadania e não a fé cristã. Por que eu quero problematizar isso, gente? Porque no atual contexto, o cristianismo brasileiro está capturado pelo bolsonarismo e suas diferentes expressões e seus diferentes usos. Não só capturado pelo bolsonarismo, mas capturado também por um movimento global, né, de muita manipulação em nome da fé, uma manipulação muito capitalista, muito racista, muito colonialista, muito patriarcalista, né, colocando realmente o processo todo da fé, né, dos valores da fé, como um grande valor para capitalizar um projeto de poder, né. Então, por isso, eu acho que é importante a gente ter coragem, né, de fazer uma crítica ao cristianismo e entender que o voto não deve ser orientado pela fé, e sim pela cidadania. A pastora Rome Márcia Ben, que vocês conhecem muito bem, né, ela escreveu recentemente um artigo muito bom para o IHU sobre Jesus precisar ser libertado de um cristianismo que é arrogante, que sempre se arvora como uma solução, como um projeto político libertador. Isso está na nossa linguagem, né? Nós falamos muito de uma fé libertadora, de uma comunidade libertadora, mas no momento isso não é, né? Isso não é o que está acontecendo. Hoje, o cristianismo brasileiro virou um sistema, né? Um sistema muito operacional em nível global. Se nós olharmos, por exemplo, nos últimos meses, né, neste último ano, 2 grandes movimentos cristãos que ocorreram no Brasil, voltados para a juventude, nós vamos conseguir, de uma forma muito prática, entender o que está acontecendo, né? Agora, no final de janeiro, em 2026, teve aquele grande encontro do movimento Descendo, que foi em Goiânia, que foi em Belém, que foi em Belo Horizonte, que foi em Recife, que foi em Curitiba, né? Que é um movimento cristão transnacional que convoca jovens, então, para esse compromisso a partir do texto de Mateus 28, a grande comissão, né? Por isso que ele é Descend, em inglês significa o envio, né? Que é esse mandato mesmo dado por Jesus lá em Mateus 28, de fazer discípulos, né? Discípulos por todas as nações, anunciar o evangelho, batizar, né? Então, em 2026, aí no final de janeiro, o Descendo reuniu em torno de 300 mil jovens, né? E em algumas capitais aí ele teve lotação máxima. E que é um movimento lá que surgiu em 2019, para quem não conhece, né? E já é a segunda vez que ele é realizado no Brasil. A primeira vez foi em 2020 e reuniu de uma forma simultânea em torno de 170 mil pessoas em São Paulo, né? E em Brasília. Então, os idealizadores desse movimento dizem que não é um festival de música gospel, né, nem entretenimento, mas é uma assembleia
de pregações, de orações, e que quer engajar a juventude, as pessoas, né, principalmente uma nação cristã, as escolas, as universidades, né, através do engajamento bíblico, que significa leitura e vivência do Evangelho. E tem um outro movimento católico romano chamado Desperta Brasil, que talvez esse vocês também conheçam, né, mas que também deu a arena lotada em Brasília, acho que foi em torno de umas 70 mil pessoas, e que são movimentos muito similares, né? São movimentos muito similares, construídos, produzidos, financiados globalmente, mas que são também ideias de igrejas muito próximas a nós, igrejas que estão dentro das nossas igrejas também. Eu uso essa expressão igrejas dentro das nossas igrejas, porque as nossas igrejas também estão vivendo essa efervescência plural de um movimento, de um cristianismo, que não é o cristianismo de Jesus, né? E a gente não poderia nem dizer cristianismo de Jesus, porque o que Jesus constituiu foi um movimento, né? Tem uma teóloga católica romana, a Elizabeth Schussler Fiorenza, que cunhou aquela expressão quiriarcado. Na teologia feminista, ela é realmente uma referência muito importante, né? Ela afirma que nós estamos vivendo além do patriarcado, nós estamos vivendo o quiriarcado, Kyrios, né? O governo do Senhor, né? Pensando principalmente nas diferentes estruturas de poder que colocam, que subjugam as pessoas, as mulheres, né, as pessoas negras, as pessoas indígenas, as pessoas com deficiência, as pessoas LGBT, aquelas que não estão dentro deste parâmetro, né, colonialista, heteronormativo, branco, né, masculino. Então, ela fala também do movimento de Jesus. Ela não fala de um cristianismo, ela não fala de uma igreja. Eu acho que nós precisamos voltar a pensar o movimento de Jesus para pensar o nosso papel, né, nas eleições, num contexto plural no país, onde dentro dessa pluralidade estão também diferentes religiões. Também suspeito que outras religiões precisam também retomar, né, um percurso, porque os fundamentalismos que nós experimentamos e vivenciamos no cristianismo, eles estão presentes também no budismo, nas religiões de matriz africana, no espiritismo, né, em diferentes expressões religiosas. A gente está vivendo mesmo uma ascensão fundamentalista, né, da religião, das religiões. Então, mas eu quero trazer para o cristianismo porque este é o nosso lugar, né? Este é o nosso lugar. Então, nós estamos vivendo esses grandes movimentos de massa que reatualizam este cristianismo, né? Onde, por exemplo, neste Desperta Brasil, são 24 horas de programação, né, que finalizam com uma missa, né? E aí você vai encontrar lá muito no palco, né? No Descende são pastoras e pastores, diáconas, missionários, né? E no Desperta Brasil são padres, são religiosas consagradas, são bispos, né? E a agenda do Desperta Brasil gira em torno de pecado como ausência da razão, a preservação da estrutura da família tradicional, em oposição às diversas possibilidades de arranjos familiares, né? Algo assim muito incrível que apareceu nesse Desperta Brasil do ano passado, é que a princesa Isabel, ela é usada como exemplo para abençoar casais que desejam ter filhos, né? Por quê? Porque ela teria alcançado a fertilidade a partir de uma intercessão à Nossa Senhora Aparecida. Então, tanto o Desperta Brasil quanto o Descende são movimentos cristãos que nos indicam, né, o quanto o cristianismo está capturado, né? E o quanto, então, a discussão que a gente está fazendo aqui hoje para pensar o nosso papel
no contexto interreligioso e no contexto das eleições, é mais profundo que um processo eleitoral, porque isso está avançando. Nas próximas eleições, é provável que nós estejamos com esse cenário ainda muito mais dilatado, ainda muito mais complicado, né? E aí a pergunta, existe um cristianismo libertador, né? Ou a gente está falando, na verdade, que a essência ou aquilo que realmente importa em relação a Jesus é o movimento, né, de Jesus. E eu não sei se eu comentei antes, mas a Ivone Guevara vai falar que é o movimento Jesus, tirando o D, né? Ela faz uma releitura dessa contribuição da Fiorenza, dizendo que é o movimento Jesus, né, que a gente precisa realmente estar olhando, né, para a gente não institucionalizar também aquilo que é movimento, né, porque a vida de Jesus foi um movimento que não foi institucionalizado, né, que foi um movimento popular, e, posteriormente, foi institucionalizado, né, criando, então, uma instituição, né, a igreja, as igrejas, e com isso também toda uma estrutura que nós sabemos que que normatiza, né, a vida das pessoas, e a partir da nossa herança colonialista também cria concepções aí patriarcais e racistas que são hoje grandes desafios e violações de direitos humanos, né. Então, a gente vive hoje, não só hoje, né, mas a gente tem vivido no processo eleitoral as próprias igrejas se autorreferenciando, né, as próprias igrejas dizendo que elas têm uma grande contribuição a fazer, elas emitem cartas sobre o processo eleitoral, elas fazem uma série de concessões, elas fazem negociações, elas são procuradas por candidatas e candidatos de esquerda, de direita, de centro, de extrema direita, né? E aí nós estamos no meio disso, né? E num país interreligioso como o Brasil, né, o grande privilégio continua sendo, né, as igrejas cristãs, nessa disputa entre esses grupos fundamentalistas dentro dessas igrejas, mas está muito mais mesmo dentro dessa perspectiva, né, das igrejas protestantes evangélicas pentecostais e Igreja Católica Romana. Algumas aparecem mais, outras aparecem menos, né? Mas eu acho que para a gente pensar no nosso papel, talvez a gente precisaria pensar mesmo nessa problematização, tá? E pensar no nosso não papel. Eu acho muito difícil falar isso mesmo, porque a gente tem nas nossas igrejas, no campo do movimento popular, no campo das pastorais, a gente tem dentro da nossa igreja também a Pastoral Popular Luterana, nós temos alguns outros movimentos, né, muito parecidos, similares, e que se relacionam também com diferentes movimentos dentro da Igreja Católica, a Escola de Fé e Política, o Movimento Fé e Política, as diferentes pastorais. Agora, é necessário a gente fazer uma parada e pensar mesmo, né, que contribuição é essa que a gente quer dar para um processo eleitoral, né? Está tão contaminado, né? Como a gente participa do processo eleitoral, né? A partir da nossa cidadania, né? Ou a partir mesmo de uma convicção de fé. As duas coisas podem caminhar juntas, elas precisariam ser excludentes, pensando na laicidade de um Estado, né? Eu acho, por exemplo, cada vez mais dentro desse campo tão capturado pelo bolsonarismo, que não deveria ter pessoas eleitas sendo chamadas por títulos como pastora ou pastor, irmão, missionário, assim como também não coronel, delegado, deputado. Não deveria, a nossa democracia não deveria permitir que esses títulos estivessem à frente, né, do cargo que essa pessoa está respondendo, porque ela realmente foi eleita, ela foi eleita para uma função, né, para uma função importante.
Então, nesse contexto, acho que o nosso papel é realmente colocar a cidadania no centro, né, do debate sobre o processo eleitoral, sobre a nossa relação com a interreligiosidade, né, porque a nossa relação com a interreligiosidade não é uma relação assim que a gente sabe mesmo conviver. A gente convida muitas pessoas, a gente faz às vezes um grande evento do nosso movimento, fazemos uma celebração interreligiosa, as pessoas entram, elas estão ali simbolicamente, às vezes muito mais simbolicamente, que democraticamente participando de um evento, né? E muitas vezes também do ponto de vista das suas espiritualidades, ao final elas estão lá orando, rezando as nossas orações e acaba ficando também muito superficial, né? Isso está muito diferente daquilo que foi o movimento de Jesus, um discipulado de iguais, né? E a Fiorenza vai falar também que no movimento Jesus, trazendo a Ivone Gebara para cá, o papel das mulheres, né, no movimento Jesus, principalmente Maria Madalena, né, elas não foram seguidoras passivas, mas elas foram lideranças imprescindíveis desse movimento, né? E a outra questão que a Fiorenza vai trazer, que o cristianismo, assim chamado primitivo, ele foi uma força, né? A estrutura patriarcal, uma força opositora à estrutura patriarcal vigente, né? Mas que depois foi também patriarcalizada. E aí o tema do quiriarcado, que eu acho que é importante nós pensarmos quando também olhamos para o nível de violência política que vivenciam as mulheres nos processos eleitorais. E aqui a gente fala principalmente mulheres negras, indígenas, mulheres LGBT, né, que experimentam com muito mais violência que as próprias mulheres brancas, né? E eu acho que uma outra questão que a gente também pode absorver desse movimento Jesus é a suspeita, que é algo tão importante, né, para a hermenêutica do texto bíblico, que a gente suspeitar inclusive da forma como nós pensamos, né, que o cristianismo, que a nossa igreja ou que o nosso movimento tem muito a contribuir, né? A gente sempre precisa pensar na participação política como pessoas cidadãs. Agora, num país onde a fé cristã, o cristianismo está sendo reatualizado, né, pela extrema-direita, eu acho que a gente precisa ter bastante crítica ao que nós estamos vivendo, né? Eu não estou querendo dizer que a gente não deva participar, a gente precisa participar desse processo, não tenho dúvida em relação a isso, mas nós temos que realmente olhar com bastante criticidade, né, o contexto que nós estamos vivendo hoje, né, onde o cristianismo, né, não tem sido libertador. O cristianismo tem sido um instrumento muito capturado, né? E nós também precisamos estar pensando um pouco a nossa participação muito mais no âmbito da cidadania que no âmbito da fé, até para a gente ter um espaço público em que a gente consiga remanejar um pouco as nossas narrativas, né? Porque nós também entramos para a disputa muitas vezes, né? Até como um movimento pastorais e outras percepções. A gente também nem se dá conta, muitas vezes, que estamos até agindo de uma forma arrogante, propondo um cristianismo libertador, quando, na verdade, no momento, o que as pessoas experimentam de uma forma geral, um cristianismo extremamente violento e conservador, né? Também dentro das nossas igrejas. Então, gente, só para provocar um pouco aqui o nosso início de conversa, problematizar e, ao final, óbvio que a gente vai olhar os caminhos de esperança, né? Porque a gente precisa, e olhar também para os focos dentro das nossas comunidades, onde enxergamos o movimento Jesus, para pensar o nosso papel.
Então, tá bem. Pastora Cibele abriu bem, né? Tere, eu acho que tu conduz, né? Vai, César, Rita. é para mim conduzir o debate? Rita, não sei quem está escalado. Eu não, mas eu posso ajudar. Assim, ó, a segunda está inscrita, não sei se tem mais alguém ali que levantou a mão que Tem eu o não estou. Dario. O Dario foi o primeiro que levantou. Então, assim, nós passamos já as intervenções, né? E aí eu vou controlando a mãozinha e o Luiz Fernando vai vendo ali quem escreve no chat, pode ser, Luiz Fernando? Tá? Então, Dario, pode formular a tua questão, a tua intervenção. Boa noite a todos presentes na live, né? Eu cheguei um pouquinho tarde ali, mas eu gostei muito aí das colocações da pastora da Cibele ali, que ela colocou, né? Ela lembrou ali Mateus, os enviados, né? O 28 ali. Então eu vejo a gente aqui, né? Nós como várias pessoas de várias religiões no segmento, né? A caminhada de Jesus, nós vamos partir de um processo, acredito que eu assim, né, como evangelizadores de ambiente, né, trabalhando essa questão de políticas públicas. E para isso nós vamos um ao outro, né, ombreando, para nós aprendermos a falar um pouco de política pública, né, viver como Jesus vivia no meio do povo, né. Ele não tirou faculdade, foi um movimento que ele levantou e esse movimento está vivo até hoje, no meio da humanidade, né. E, como colocou a pastora, assim, a igreja ficou muito exposta durante o governo Bolsonaro ali, né? Foram muito usados, muitas de pessoas das igrejas acabaram, principalmente os fundamentalistas, né? Começaram a se achar e a imagem da nossa igreja, ela ficou manchada de todas as religiões, de toda a sociedade. Não quer dizer que não vai acontecer isso ao inverso, que pode não ser o Bolsonaro, pode ser um outro anticristo que está por surgir por aí, e às vezes está no meio de nós. Nós temos que estar sempre nos policiando para que não sejamos fundamentalistas, colocando a caminhada, o testemunho da igreja no meio da sociedade, do povo, não só nos templos, né? E a gente tem muito a aprender um com o outro. Eu vou escutando mais a conversa de um e do outro para que eu possa poder, né, voltar a dar mais um pitaco assim nesse debate. Obrigado pela atenção de vocês. O César levantou a mão, César. Também. Pastora, foi muito bom ouvir a provocação inicial da senhora e os termos que estão colocados, né? Até em função da escola também, se a senhora mais tarde puder passar para a Rita, para o pessoal que tem o contato da senhora, algumas dessas referências para a gente passar adiante aí, tanto para quem está hoje, quanto também para as redes onde a gente distribui as informações, porque eu acho que, inclusive, trouxe autoras importantes, né? E eu, particularmente, Elizabeth, que a senhora fez referência, enfim, uma autora que eu ainda não li. Mas eu queria que a senhora pudesse depois retomar um pouco essa ideia sobre essa, digamos, essa oposição formal, né, entre essa condição de se manifestar na perspectiva cristã e se manifestar na perspectiva da cidadania. Até porque depois os exemplos corroboram também a lógica mais tradicional, que é a concorrência. Ou seja, se igrejas, né, neopentecostais fazem seus grandes eventos e grandes concertos, a Igreja Católica, enfim, vai fazer o seu também, né? E a gente tem know-how disso, né? Porque está aí nossos nomes absolutamente, agora esse último Frei Gilson aí, arrebatando também milhares de pessoas aí na madrugada e tudo mais. Então, essa é uma perspectiva interessante, porque
como fazer, né, digamos assim, essa condição de cidadania sem perder a identidade cristã, porque também, e como falar, talvez, isso para dentro das próprias comunidades cristãs, né? Porque eu entendi que a senhora coloca um desafio, porque na medida que a gente vai falar para as nossas comunidades, a gente acaba falando como cristão, tá? Então, digamos, trazer isso do ponto de vista da laicidade e dos direitos civis, eu acho um desafio bastante grande, é um ponto de vista muito interessante. Não sei se a senhora pudesse depois aprofundar um pouco mais isso, né? E, claro, sem esquecer que a pastora falou que depois nós vamos falar dos sinais de esperança, né? Que são importantes também. Tá bom? Wagner? Então, boa noite a cada uma e cada um. Eu cheguei um pouquinho atrasado também, bem corrido, mas muito pertinente as colocações da pastora e, de certa forma, também a todo esse cenário que a gente está vivendo na América Latina e no Brasil aqui. Ele não é muito diferente. A gente vê que existe uma geopolítica mundial que, de certa forma, também está fazendo as suas intervenções nas religiões. E, nesse sentido, intervenções muito profundas de uma extrema-direita, talvez não tão política, mas um capitalismo profundo que está se enraizando, pelo que eu consigo perceber, num todo na sociedade. E aí o campo social, cristão e etc., a gente vê que de um período para cá está perdendo alguns espaços, né? Mas também, de certa forma, são sinais de alertas, né? E esse ano, que é um ano eleitoral, a gente vai ter, na verdade, um enorme desafio, um desafio talvez único, né? Mas que, de certa forma, também vai nos exigir que a gente possa ser cada um e cada uma profeta no seu lugar de atuação. Mas bem pertinente as colocações da pastora. Isalene? Boa noite. Olha, estou entrando de longe aqui, né? A convite da Rita, mas como eu tenho a participação no CESEP, sou filiada ao Partido dos Trabalhadores e participo do movimento de mulheres, e participo nas SEBs. Resistimos nas comunidades eclesiais de base. Eu tenho muito acordo na análise e nas colocações que a pastora Cibele fez. Aqui em Campinas, nós também trabalhamos com a pastora Heidi, com a Neuza, acho que você é contemporânea delas, né? E nós reforçamos muito o movimento de mulher. Quando você diz que não dá para a gente disputar politicamente com esses movimentos, na igreja eu também tenho pleno acordo, mas como cristãos e cristãos, nós temos um papel na sociedade. Primeiro, de filiação em partido, porque se nós não somos filiados, se nós não participamos nos movimentos sociais e não participamos no movimento sindical, e principalmente nós mulheres, realmente não é através da comunidade que nós vamos poder penetrar ou fazer essa disputa, que eu coloco como disputa porque eleição é uma disputa. Mas como eu vejo, os movimentos carismáticos, as pessoas que participam nos movimentos hoje, que têm já uma direção de pastor, uma direção de padres, não permanece muito. Eu acho que o que permanece é realmente quando você tem um projeto, e esse projeto é o segmento de Jesus, mas que ele só vai se realizar se você tiver uma sociedade onde a justiça, onde os direitos são respeitados, né? Então, qual é a minha esperança nessas eleições? É que realmente nós mulheres temos um papel mais importante, porque somos nós mulheres que vamos decidir essas eleições.
Porque somos a maioria como eleitora, mas também nós somos a maioria que tem debatido e que tem trabalhado para implantar as políticas públicas. Então, eu vejo com esperança, já partindo para o que é o outro ponto, eu vejo com esperança, porque eu estou trabalhando nisso, eu estou trabalhando para que nós, mulheres, possamos participar num processo de escolha dos nossos candidatos, de indicação com propostas políticas, e nesse sentido, eu acho que nós precisamos trabalhar uma síntese dos encontros que nós já tivemos de fé e política. Então, tem a Sexta Semana Social, sei que o Silvino estava aí, que ele trabalha muito, a Sexta Semana Social tem proposta. Depois nós tivemos a manifestação da Cúpula dos Povos, e tivemos agora o 13º Encontro de Fé e Política. Então, pastora, eu gostaria, não sei se você pode também... a gente debater mais sobre isso, sabe? Nesse projeto, de onde a gente tira? É da vida, e muitas vezes, né, nesses movimentos de igreja, essa louvação e esse cristianismo só de oração, não sei, o voto depois é um voto sem compromisso, é um voto que pode atrapalhar. Mas o que eu vejo com esperança é que nós temos que trabalhar mais o voto das mulheres e o voto dos idosos, que não são mais responsáveis que não precisam votar. E são votos mais conscientes. Eu acho que hoje nós precisamos ir atrás das idosas, principalmente das mulheres, né? Para que a gente possa defender um projeto inclusivo e um projeto onde nós possamos dar mais um tempo para continuar num governo que está dando para mim, está dando para a gente ter algumas brechas, embora tenha muita dificuldade. Muito obrigada. Agora, pastora, eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho mais a questão, assim, movimento Jesus não de Jesus. Para mim não ficou muito claro, não sei, mas eu acho que também vale para as outras pessoas, talvez, para clarear melhor isso. E por último, que eu vejo que tem o Luiz Fernando e a Tereza. O Luiz Fernando está como o primeiro da fila, nós te deixamos para trás, Luiz Fernando. Não foi primeiro, não. Não? Só, quando a senhora falou em cidadania, deu um clique aqui na minha cabeça, que eu tinha notado, na campanha da Fraternidade 2022, tinha notado algumas coisas que eu achei interessante, né, do texto base. Então, para subsídio, vou falar sobre cidadania que eu tirei daquele texto. A cidadania vem da capacidade de interagir com as leis, direitos e deveres. A dificuldade de comunicação incapacita a vida em sociedade. Agora, outro texto. Uma pessoa não é plenamente cidadã se não consegue fazer leitura crítica, argumentação e interação em uma sociedade letrada. Eu achei interessante, é apenas um subsídio sobre esse assunto aí, sobre cidadania, que eu acho que realmente, eu concordo plenamente com a senhora, que nós vivemos num Estado laico, os cristãos devem estar inseridos na política, mas não usar a religião para qualquer motivo, nem para fazer uma rezinha lá antes da reunião da Câmara de Vereadores. Eu acho que não cabe nesse contexto. Obrigado. A Tereza está com a mão levantada, e depois da Tereza, então, nós passamos para a pastora, porque já são várias intervenções e várias questões, né? Então, ainda estava escrito antes da Tereza o Wagner Rolim. Mas o Wagner já falou. A propósito, eu gostaria só de falar uma coisinha. Eu não vou poder ler os textos, visto, Rita, porque eu estou no celular. Então, eu peço para outra pessoa do grupo fazer essa parte. Pode deixar o Wagner falar. Pode deixar, depois eu falo. Não, o Wagner já... Ele já falou. Já falou.
Bom, Aí, Tereza, tu me dá licença só um minutinho. sim, não tem pressa. Quem levantou a mão, eu peço para baixar, para depois não ficar aquela coisa de fora de ordem, que elas aparecem aqui na tela fora de ordem, então é importante, pediu para falar, baixa a mãozinha. E uma outra coisa bem importante, coloquem lá no chat o nome de vocês, para depois nós termos o registro da participação, tá? É isso. Tereza, então é contigo agora. Cibele, a escola, ela tem como proposta, e aí nós nos engajamos sim como cristãos, né? Levantar mesmo dúvidas e questões e problematizações para a gente sair a campo, tendo clareza sobre isso. Na primeira assessoria que a gente teve no primeiro encontro, como é que é o nome dela? Às vezes eu me esqueço dela, a Sandra Lee, ela falou, por exemplo, né, de algumas dimensões digitais muito complicadas, as estruturas da mentira, da fake news, ela disse a aceleração da informação, o alcance da desinformação, a dificuldade de regulação e por aí vai. E aí a gente coloca, a compreensão disso tudo é que tem que nos levar para a campanha agora, nós temos que fazer campanha agora. O meu entendimento de cidadã é esse. E aí muita gente não consegue nem ser cidadão nesse país. Portanto, nós vamos ter que chegar com o coração nas periferias, em toda parte onde nós pudermos, visitando pessoas, e aí a Isalene disse muito bem, nós temos que incluir um grande percentual de eleitores que não é mais obrigado a votar. E aí nós temos que chegar nessas pessoas, né? E chegar, não sei se a juventude é o melhor, mas é também um segmento que a gente precisa ir. Mas as mulheres e os idosos, principalmente, a gente precisa fazer campanha. E eu me questiono muito quando a gente vai em tudo que é encontro. Eu fico, às vezes, um pouco irritado, o pessoal aqui já percebeu, porque eu acho que nós não temos que botar mais tanta coisa na agenda, né, para poder sair a campo. Portanto, o nosso papel é esse, né? E alguém disse aqui, o fato de ser cristã, de ter fé e querer construir um mundo melhor, eu sigo alguém que me inspira, Jesus, tudo bem. Mas ele tem que servir para me inspirar realmente, né, em base que Jesus, né? Eu falo, me refiro agora à última carta pastoral do atual Papa, que eu sinceramente tinha algumas dúvidas, né? A última carta pastoral dele nos conclama, sim, a ações transformadoras, né? E numa opção preferencial, de novo, pelos pobres, né? E aí nós temos grandes contradições. Enquanto, por exemplo, essas grandes jornadas que são conservadoras, que atingem muito as mulheres, porque sempre quando tem um processo patriarcal, né, que quer voltar àquele tipo de família, né, que quer falar, é um processo europeu, racista, branco, patrimonialista, patriarcal e tudo mais. Violento, continuam sendo violentos, né? Arrogantes, que desprezam esse outro resto do mundo aí, que se chama diversidade, que tem que botar nos eixos. E esse pessoal moralista, ao mesmo tempo que convive e se multiplica, vai ter que enfrentar e está enfrentando uma outra dimensão, que é, por outro lado, crescem o desejo de liberdade, de diversidade, de outras formas de se agregar, de constituir família, né? Bom, ou seja, de liberdade, de autonomia, né? De ser sujeito de sua história, de seu corpo, porque os homens continuam querendo mandar em nós, né? No nosso corpo, na nossa fertilidade e tudo isso. Então, assim, ó, realmente há um veio, digamos, que quer a liberdade, e, ao mesmo tempo, uma outra sociedade que parece que está se organizando em torno de coisas muito perigosas, né? E isso está dentro do Estado hoje. Um Estado que não consegue mais ser laico. Laico talvez seja o presidente, porque aquela Câmara lá não é mais laica, né? É patriarcal e está usando da fé para instrumentalizar o Estado, o judiciário e tudo mais. O que nós vamos enfrentar não é pouca coisa. E eu acho que a fé tem que nos mover nesse sentido. E queiram ou não, nós vamos enfrentar no debate que está por aí
nós vamos ter que entrar nessa questão, nós vamos topar com gente fundamentalista, religiosa. Eu estava lá fazendo um exame em Porto Alegre com meu marido e um cidadão sentou do meu lado, começou a conversar, muito simpático no começo, depois falou contra os católicos e tudo mais, contra, aliás, a igreja progressista, e disse mais. E eu já ouvi isso 2, 3 vezes sentada em consultórios, que o problema da desagregação da família está no desejo de liberdade das mulheres. As mulheres, com esse feminismo, estão acabando com as famílias, acabando com... Impressionante isso. Isso está circulando, de onde é que vem isso, né? Quer dizer, então, eu estou querendo colocar a grande contradição que tem entre as forças pluralistas, né, toda a diversidade que nós temos, que quer liberdade, as religiões afro, as manifestações, né, culturais e dos indígenas e das mulheres e tudo, e que eu acho que vai se confrontar, talvez, nessa eleição, com esse conservadorismo da igreja e da igreja católica. Eu, particularmente, não me submeto mais à hierarquia da igreja há muito tempo. E não é de agora que a igreja mata, né? Olha, a gente tem que lembrar o lugar das mulheres através dos tempos na igreja, e não mudou muita coisa na igreja católica. Nós temos um papel de serviçais, a gente dá catequese, faz risoto nas festas para sustentar a igreja, etc, etc. O nosso lugar continua sendo um lugar de serviçais e subalterno, né? E por mais que a gente avance um pouco, eu não aceito esse lugar. E não aceito que bispo venha me dizer o que eu tenho que fazer, e vá lá o Papa, ainda quando eu acho que segue realmente o Jesus, né, histórico lá do início do cristianismo. Então, eu acho que a gente precisa se libertar das estruturas da igreja. E eu acho que a nossa escola, as escolas cristãs também, tem que se libertar. São movimentos, nós temos que ser cada vez mais, independente da fé de cada um, a gente respeita e tem que viver, e eu tenho fé, mas tem que viver também nos nossos movimentos com mais desconfiômetro e mais criticidade com a nossa igreja, mesmo a igreja que a gente diz progressista, né? E parar de fazer tanto encontro que fala para os mesmos, né? Eu estou achando que a gente tem encontro demais, sabe? A gente tem que se encontrar mais nos territórios e construir políticas públicas e comunidade nos territórios que a gente vive. Então, agora, pastora, a palavra está contigo. Acho que a gente foi respondendo também juntas aí as questões que vocês foram trazendo. Eu quero trazer também uma questão bem estruturante, que sempre coloca o cristianismo no centro do debate sobre os rumos políticos do país, por conta mesmo do que é o Brasil, né? O Brasil resulta de um projeto colonial formado pela aliança entre o Império Português e a Igreja Católica Romana, anterior, inclusive, ao Concílio de Trento. Então, a gente tem que ter isso, assim, sempre no nosso horizonte, quando a gente pensa no nosso papel enquanto pessoas cristãs, né? Porque essa junção, essa coalizão da história do Brasil, ela foi realizada para conquistar novos territórios, né? Tanto para a coroa portuguesa quanto para a Igreja Católica Romana à época, né? Então, para a instituição religiosa cristã, católica romana à época, esse acordo era muito estratégico, né? Porque ia garantir a expansão da fé católica romana, né? Não cristã, através de uma conversão forçada, muito violenta, escravocrata, né, de muita violência étnico-racial e de gênero, que forma também os grandes problemas estruturantes no Brasil, e depois vieram também as igrejas todas de missão e de imigração extremamente colonialista, na mesma lógica. Então, o cristianismo está entranhado e está banhado dessa condição. Por isso, quando a gente pensa qual é o nosso papel, a gente precisa, de uma certa forma, olhar para o cristianismo com criticidade, e aí a gente vai fazer uso para essa conciliação que acho que foi o César que trouxe, né? Como conciliar ou como conjugar a cidadania e a fé
né? Essa conciliação vai acontecer mesmo quando a gente tirar esse privilégio do cristianismo, né, nas relações políticas e colocar a nossa participação cidadã. O cristianismo, a nossa fé, continua como um conteúdo importante que nos mobiliza, que nos dá esperança, que é o nosso combustível diário, né? Eu creio que é possível realizar coletivamente mudanças a partir de um Estado, a partir da democracia, a partir das instituições, a partir da participação social, a partir do processo eleitoral, a partir da representatividade de mulheres, pessoas negras, indígenas, com deficiência, LGBT, né, realmente colorindo muito mais o cenário político do Brasil, né, participando do processo eleitoral. Isso tudo nós vamos continuar fazendo, mas não colocando a nossa fé em primeiro lugar. A nossa fé é o grande combustível, mas é a nossa participação cidadã. Eu acho que se a gente inverte isso um pouco, a gente consegue também, inclusive, manter uma maior sanidade neste processo todo e consegue também dialogar e enxergar muito mais a diversidade interétnica e interreligiosa que existe, né? Porque muitas vezes nós nos incomodamos. Eu participei durante aquele seminário antifascista, de uma roda ali dos cristãos e cristãs antifascistas, e foi interessante perceber, né, que quando nós, cristãos e cristãs, somos criticadas e criticados, a gente reage porque nós não estamos acostumadas e acostumados a essa crítica. O suspeita sobre nós, sobre as nossas práticas, a gente fica numa situação de desconforto, e esse desconforto é importante, né? Ele é importante, então é perfeitamente conciliável a gente ser cidadã e cidadão e ter fé, né? O que não é possível é colocar a fé no centro da nossa prática cidadã, né? Ela é aquilo que nos mobiliza, que é aquilo que nos faz comunidade, né? Então, eu acho que essa é uma conciliação importante, né? Outra questão que vocês trouxeram é essa questão, né, que envolve aí a representatividade, a participação eleitoral. Isso tudo faz parte da história, né, dos nossos movimentos, da história dos nossos coletivos, da formação política que nós recebemos, inclusive, muitas vezes dentro das nossas igrejas, né? Só que muitas décadas se passaram, né? Então, existem outros espaços também, em outros tipos de formação política, tem outras juventudes, então a gente também tem que olhar para outras formas de fazer política, né? Mas é isso, o centro, eu diria assim, que os nossos referenciais de fé é o movimento Jesus, tá? Então, a Rita perguntou a diferença entre o movimento de Jesus e o movimento Jesus. O movimento de Jesus é a expressão da Fiorenza, essa teóloga feminista católica, né, em que ela vai falar do discipulado de iguais, do lugar das mulheres, né, do conceito de criarcado. Quando a Ivone Guevara cita a Fiorenza, ela atualiza essa expressão da Fiorenza, falando movimento Jesus, porque Jesus não criou um movimento dele, ele criou relações, ele estava em movimento, ele atuou de uma forma coletiva, dialogal, né, construindo aí percursos e caminhos de defesa de direitos, de cidadania, né, de enfrentamento a estruturas de violência. Então, a Ivone Guevara, ela traz esse alerta, não, gente, não vamos institucionalizar também aquilo que para Jesus foi um movimento, ele se movimentou, não é o movimento dele, né? Ela está dizendo, tomem cuidado para não transformar o movimento Jesus também numa nova instituição, não vamos institucionalizar aquilo que é o movimento. Essa é a diferença que a Ivone Guevara traz, que eu acho que é muito pertinente, que eu gostei quando eu ouvi ela falando sobre isso, né? E a esperança é essa, né, gente, que os valores que nos inspiram, né,
são o movimento Jesus, o feminismo, né, a participação política, a agroecologia, a Romaria da Terra, que é o movimento, as SEBs, que também são movimentos, né, o papel cidadão e não necessariamente o papel religioso, né. Então, eu acho que essas são as esperanças. Uma outra esperança que eu acho que é muito importante é a crítica à religião, né. E na Bíblia, crítica à religião tem uma palavra, é profecia, né? E essa crítica, a profecia acontece todas as vezes em que a religião se afasta, né, da igualdade em favor de projetos de poder, né? Por isso que não surpreende quando, por exemplo, vozes proféticas sejam silenciadas de uma forma sempre violenta, né? Então, eu acho que para nós a profecia é uma esperança, porque ela nos mantém num patamar de muita criticidade, né? E ela também nos empurra para uma participação cidadã, ela nos mantém também muito críticos à nossa própria fé, para nós também não sucumbirmos aos conservadorismos, né? Porque tem vários níveis de conservadorismos. A gente também, muitas vezes, acaba sendo conservadora ou conservador. Eu não estou falando da extrema-direita cristã, né? Nós estamos bem distantes dela, mas nós também temos os nossos percalços, muitas vezes, né, de acharmos que o nosso grupo, o nosso movimento e a nossa igreja apresenta, né, ou tem um papel muito, muito, muito relevante, né. Isso já está bem evidenciado que no momento não tem mesmo, né, o que tem mesmo é um movimento cristão transnacional que está capitalizando, que tem suas raízes lá no Vale do Silício, né, que tem suas raízes lá em toda essa trajetória trampista a chegar até hoje o que está acontecendo isso, tem suas raízes na construção desses grandes movimentos transnacionais, como o DECEM, por exemplo, né, e tem toda a questão que envolve as big techs, e tem também a forma como isso tudo influencia um governo como o governo Lula atualmente, né. O que o Lula está fazendo em relação à religião? Ele está extremamente próximo ao campo evangélico conservador, né? E ele está também extremamente próximo em relação ao campo católico romano conservador, fazendo alianças, fazendo reuniões, fazendo visitas, fazendo rodadas, né? Então mas ele chamou alguma reunião com representações das religiões presentes no Brasil? Não chamou. Vai chamar? Deveria, né? Deveria. Eu acho que não vai, né? Porque a questão é disputa eleitoral, né? A questão é voto. Então, é assim que as forças se movimentam. Agora, para nós, pessoas cristãs, nós olhamos para o movimento Jesus, nós olhamos para a profecia e nos mantemos muito atentas e alertas, né, ao contexto que nos desafia muito para pensar esse processo eleitoral, né, principalmente o que a companheira falou sobre o tema da representatividade e a participação das mulheres. Não sei se eu respondi tudo, mas eu acho que a gente não precisa responder a tudo, né, é um movimento também. Eu vou falar que, vou ler, tem algumas intervenções aqui registradas do Silvino, que é nosso companheiro, que sempre está presente aqui, e hoje ele justifica que não pode estar porque ele participa de uma outra reunião, que ele é membro da Educação Popular em Saúde, né? Ele é titular desse comitê, e ele ouviu a sua fala, pastora, ele disse que foi muito boa análise e que espera que a gente tenha uma boa luta com fé e coragem, né? A Gilci coloca que a sua fala foi maravilhosa, e é isso. Depois nós temos os registros, aqui a Loiva diz que foi muito bom, né, te ouvir, traz boas provocações, especialmente na dimensão da cidadania e o movimento Jesus. E somos desafiadas e desafiados para seguir com firmeza e com estratégias o esperançar.
A Loiva também fala que achou fundamental o discipulado de iguais, cada vez precisamos falar da igualdade. O Luiz Fernando, a gente aprende na família e na comunidade de fé, que seria a igreja. Aí o Dario fala das muito boas suas colocações, e a Loiva também fala que Jesus é o próprio movimento. Então, são essas as intervenções que nós tivemos até agora. Eu acho que nós já não tem mais nenhuma, pelo menos eu não estou vendo aqui nenhuma mão levantada. Rita, Oi? eu só queria dar um recado. Sim. O padre não viu quando eu telefonei, e ele pediu 1000 desculpas, que ele disse que nunca na vida aconteceu dele esquecer, e que desta vez ele esqueceu, pediu 1000 desculpas. Daí eu vou pedir depois que ele mande material, se ele tiver, pode ser? Ah, sim, não, muito obrigada pelo retorno, Iria. Essas coisas acontecem também, né? A gente não pode, claro que a gente teria gostado muito de ouvir o Padre Francisco Aquino também, que é uma referência muito importante, mas não faltarão oportunidades, né? A gente vai poder conversar. A gente pretende manter essas conversas, né? A gente se organiza, pelo menos já esse é o 3º ano que a gente se organiza para conversar, para debater esses temas e convidar as pessoas para participar. E não acredito que não faltarão oportunidades. E então é isso. Eu acho que o César, não, pastora Cibele, eu acho que vamos para uma fala final, né, a partir de tudo isso que a gente conversou hoje, e depois o César. Antes, então, porque eu tenho uma questão para a pastora Cibele. Desculpe, eu não vi tua mãozinha, César. Desculpe. Sim. Não, pastora, eu estava curioso também para a gente entrar um pouquinho nessa questão. Bom, o que são exatamente os sinais de esperança aí, né? Porque implica numa questão, digamos, em última análise, em termos de um grupo como o nosso, que estratégias adotar, né? Porque visivelmente não é uma estratégia, digamos, catequética, não vai adiantar nada, né? São, como tu disseste, mais de 1 milhão de jovens se reunindo para louvar, e os candidatos desfilando naquele palco, né? Então, o que significa, digamos, constituir algumas estratégias em relação, não só ao processo eleitoral, né, mas nesses novos tempos, a própria ideia, bom, se a gente, eu falaria assim, que tipo de disputa, em última análise, a gente se movimenta, né? Eu acho, sobre as estratégias, não sei como responder, porque eu entendo que cada movimento, cada coletivo precisa fazer debates muito profundos, né, sobre sua linguagem, sua narrativa, sua história, seu jeito de atuar, né, no campo político, a partir de um coletivo de fé cristã. É sempre uma discussão muito coletiva, né? Então, acho que as estratégias são muito específicas, assim. Agora, em relação ao contexto macro, nós estamos sobrevivendo, de uma certa forma, porque é tudo muito assimétrico, né? E não tem muito espaço para reações críticas ou proféticas, porque o processo difamatório, criminalizador é enorme. Então, há momentos históricos em que mulheres, por exemplo, se retiram, porque retirar-se é uma estratégia, né? Proteger-se é uma estratégia, principalmente teólogas feministas, né? Já são poucas as mulheres hoje que em espaços eclesiásticos dizem: eu sou uma teóloga feminista, eu sou uma pastora feminista.
né? Porque ao se apresentarem desta forma em determinados espaços eclesiásticos, elas já perdem inúmeras possibilidades, né? Elas ficam bastante invisibilizadas. Então, né, e hoje, né, gente, o movimento feminista está extremamente atacado. Vocês viram como viralizou aquele vídeo da pastora Helena naquele grupo, naquele encontro dos Gideões, em que ela fala sobre a violência contra as mulheres nas igrejas evangélicas, e todas nós, de uma certa forma, compartilhamos aquele vídeo, chamamos ela de corajosa e tal, né? Então, aquilo não é um processo não pensado, né? Uma das primeiras pessoas que compartilhou o vídeo dela foi a Michelle Bolsonaro, né? Depois a Damares e outras mulheres. Então, é também uma guerra contra as mulheres, entre as mulheres, diferentes perspectivas, né? Depois estava o Flávio Bolsonaro falando também imediatamente contra o feminicídio. Então, é tudo muito rápido, é tudo muito acelerado, e há contextos em que as pessoas realmente precisam, muitas vezes, se proteger. Eu lembro quando o Bolsonaro foi eleito, aquele primeiro ano, muitas reuniões eram numa perspectiva mesmo de como vamos atravessar esse momento, como vamos sobreviver. Eu participei de várias reuniões, e uma orientação era também cuidado coletivo, né? Eu acho que esse momento mesmo desses grandes movimentos transnacionais, eles estão muito fortes, esse movimento transnacional está muito forte, também no Brasil, com muitas influências, e eu acho que uma estratégia global é a gente manter esses momentos em que a gente consegue olhar para esse contexto com bastante criticidade, para pensar, né, como fazer, como manter, como fortalecer os nossos espaços coletivos, como este espaço, e como pluralizar eles, né, como também rejuvenescer eles, né. Eu acho que essa é uma outra questão, né, gente, nós não conseguimos também rejuvenescer os nossos movimentos, né. Eu acho que lá no encontro do Fé e Política isso também apareceu em alguns lugares, esse tema. Eu não pude participar, mas eu acho que algumas mesas foram muito boas. Eu assisti um pouco o vídeo ali da Ivone Guevara, da Rome. Eu achei que foi também excelente as contribuições que elas falaram sobre o atual momento da instituição igreja como um todo, né? Então, as estratégias vão precisar ser construídas, né? E algumas das estratégias, às vezes, é se proteger para conseguir seguir com fôlego e força lá na frente. Ao lado tem um processo eleitoral, né? Então, muitas pessoas estarão engajadas em campanhas, nós queremos mais mulheres, nós queremos mais pessoas diversas na política, e a gente sabe que isso, com muita dificuldade, as pessoas diversas, poucas que temos, vão conseguir se reeleger, né? Então, é um cenário bastante difícil, e eu penso que manter a criticidade nos ajuda também a manter a esperança e a sanidade, porque quando nós ficamos muito ingênuas e alheios aos processos, nós nos frustramos muito depois, quando não conseguimos antecipar um pouco essa criticidade necessária para lidar com cenários e antecipar cenários que podem ser ainda mais complicados à frente. Isso tudo para dizer que eu não tenho uma estratégia para falar para você, César, que eu acho que essa é o contexto, os coletivos, sejam eles de qual tamanho, vão precisar pensar sempre de uma forma muito comunitária como atravessar esse momento. Que é um momento também não dialogal, né, tomado pelas redes sociais. Então, assim, gente, para terminar, eu acho que eu acabei já também trazendo alguns elementos, agradecer. Eu acho que sempre quando um coletivo como o de vocês e outros do campo ecumênico persistem e se reúnem numa noite para debater cenários, é também um sinal de esperança. E
a gente não pode se acomodar, né? E nós precisamos sempre nos sentir muito livres para falar o que pensamos e para sermos pessoas críticas, né? Até ser uma pessoa crítica hoje é perigoso, dentro da igreja. Ai, parabéns, Cibele, viu, pela tua fala corajosa e lúcida. Eu gostei muito, viu? E certamente vai nos fazer pensar, e vamos ter que pensar, como eu disse no início, e conversar nos nossos territórios, com as pessoas que nós trabalhamos, né, nas nossas comunidades. Tem que continuar esse debate, né? É muito rica a tua participação e a tua coragem. Parabéns. Obrigada, viu? Obrigada a vocês pelas problematizações também que fizemos aí em conjunto. Tá bom. Então, pastora Cibele, mais uma vez, obrigado. A gravação, a gente tem ela, tá bom? Para a senhora ter presente, ela fica numa área disponibilizada no YouTube, mas ela só é aberta depois se a senhora ver, vou mandar o link, se a senhora permitir, sim. aí a gente abre Bom, o acesso para todo mundo, se não, só quem pedir aí recebe o link para assistir, tá bom? Vou dar uma olhada, tá bom. Isso. E também lembrar todo mundo, né, que a nossa próxima sessão, então, ela é em junho, né, no dia 10 de junho, tá bom? Salvo engano, deixa eu ver aqui, é uma quarta-feira, tá? Com as professoras, a professora Maria Lúcia Fatorelli e o professor José Carlos Winkler, né? E a gente vai trabalhar o tema da democracia no Brasil. Então, é um crescendo, a gente vem desde da primeira sessão trabalhando um pouquinho os cenários, né? E esse próximo cenário, então, a gente vai trabalhar especificamente essa trajetória no Brasil, lembrando depois que quem puder, né, em julho, o encontro tradicional, já presencial, em parceria com o Mobrec, lá na Feira do Cooperativismo, tá bom?